jovens, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Essa aula que eu esperei desde que a gente iniciou essa revista, mesmo sendo online, que é a aula 15, que é discípulo, um discipulador. Se você está acompanhando a escola bíblica, as aulas, você vai perceber que está sendo feita uma construção para que no ano da nossa igreja, o ano do discipulado. E está sendo feita uma construção não só para você ser um discípulo do Senhor, mas para você discipular outras pessoas. Discipular é fazer filhos espirituais. Então esse é o plano de Deus para a sua vida. E o que eu achei interessante é que nosso texto base ele é justamente o texto tema do nosso ano, que é 2 Timóteo 2:2, que diz assim: e o que ouviste da minha parte, o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também a idôneos para instruir os outros. Ou seja, tudo que você ouve de Jesus e também de um pai espiritual, de uma liderança, não é para parar em você, é sempre para você transmitir e levar para outras pessoas. O evangelho, ele nunca foi para parar em uma pessoa. Se você perceber, desde que Jesus veio à Terra, sempre, até antes de Jesus vir à Terra, no Velho Testamento, foi uma construção passando de várias pessoas. Então, tudo que você está aprendendo, eu estou aprendendo, tudo que a gente está absorvendo, sempre vai ser transmitido para outra pessoa, para um filho espiritual, para um discípulo, para um companheiro, para uma pessoa que vai caminhar com você. Então, o propósito de Deus é que o Evangelho ele venha a ser passado de geração em geração, e que você forme discípulos, filhos espirituais, e que tudo que você aprendeu não pare em você. Isso é o mais importante. Não carregue as suas experiências pessoais com Deus, tudo que você viveu, para si próprio. Tem coisa que é particular realmente, tem coisa que é Deus falando com você, te ensinando, e nem tudo você vai compartilhar. Mas eu digo que pelo menos 80% do que você viveu em Deus, você aprendeu em Deus, não é para você ficar para si próprio, para se vangloriar, falando, nossa, como eu tenho grandes experiências com Deus. Não, é para você passar isso para alguém, porque alguém está passando pelo que você já passou, e isso vai instruir a pessoa. Então, vamos lá. Primeiro tópico aqui, que eu acho importante, tem uma frase aqui que é assim: discipulado é o processo de tomar criancinhas espirituais, educá-las e levá-las a um estado de maturidade adulta, comunhão com Cristo e de serviço eficiente na igreja. Então, ou seja, para que serve o discipulado? Seja o discipulado de ensino, que é o que a gente é a direção que Deus deu para o nosso pastor, ou também seja o discipulado de transparência, o discipulado de se abrir, falar, dar direção para a pessoa. Tudo isso entra no pacote do discipulado. O objetivo sempre vai ser pegar uma pessoa que nasceu na fé, uma pessoa que está caminhando, e levá-la para a maturidade para que ela também possa fazer isso com outras pessoas. Esse é o objetivo do discipulado. E o discipulado ele é um processo. Isso sugere uma caminhada, uma sucessão de acontecimentos, de eventos e de fatos. Não é algo instantâneo e imediato. O discipulado não é uma boa aula, um episódio isolado. Envolve tempo, horas, dias, meses, mais esforço, mais gastos, mais compromissos, mais e mais. Então, o discipulado, a gente precisa sempre ver. A gente está terminando essa aula, logo esse ano vai acabar, e eu creio que vocês vão começar a discipular outras pessoas. Então, sempre pensa no discipulado como um processo. Nem sempre as pessoas que você discipular, você vai ficar discipulando elas para a vida inteira. Isso é muito importante aprender. Porque às vezes por exemplo, João Batista, ele tinha discípulos. Antes de Jesus se manifestar, ele discipulou pessoas durante alguns anos.
E o texto vai falar que João, discípulo de Jesus, e Tiago eram discípulos de João Batista. E quando Jesus passa, João Batista fala assim: olha, ele é o mestre, ele é o Cordeiro de Deus. E aí eles deixam João e vão ser discipulados por Jesus. Quando Jesus ele discipula os discípulos 3 anos, olha só, Jesus não deixa nem os discípulos presos a si mesmo. Ele fala assim: eu vou ir, mas vou mandar outra pessoa, vou mandar o Espírito Santo que vai ensinar vocês. Então o Evangelho ele parte desse princípio. Nem sempre você vai ficar discipulando uma pessoa a vida inteira. Tem pessoa que é uma fase da sua vida. Ela vai passar por uma fase, você vai discipular ela, você vai ensinar, você vai mostrar o caminho para ela. E vai chegar um tempo que você vai ter que deixar ela aí. É um processo. São dias de ouvir na pessoa, ouvindo seus pecados, ouvindo suas lutas, ensinando ela, falando: olha, é por esse caminho, porque eu já passei por isso, eu tenho um pouquinho de experiência, faça desse jeito que vai dar certo. Esse é um processo. Não é, é uma boa aula, é sentar e ouvir a pessoa e pronto, acabou. Não, é um processo. A pessoa ela vai passar por várias tentações, várias dificuldades e às vezes você vai ter que ouvir ela 1 ano, 2 anos, 3 anos e com paciência e com o amor de Jesus falar: não, cara, você vai vencer, vai dar certo, você vai vencer essa luta, você vai vencer esse pecado, essa situação. Ou às vezes também corrigir, falar: não, não é desse jeito. Ou às vezes ter um ensino, né? Pegar a palavra e ensinar princípios. Então é muito importante também para o discipulador. Não é que o cara tem que ser formado em teologia, não. Mas ele tem que conhecer a palavra, tem que conhecer a Bíblia, tem que entender a Bíblia, entender princípio bíblico. Não é que o cara tem que manjar a Bíblia, ser um pregador, não, não é isso. Mas ele tem que ter um mínimo de noção da vida, o mínimo de noção de Bíblia, o mínimo de noção de comunhão com Deus, experiência com Deus. Tudo isso vai formando um tripé de um discipulador eficiente, de uma pessoa que tem comunhão com Deus, porque às vezes a pessoa vai ter que dar uma direção para aquela pessoa específica: ó, faça isso porque Deus me mostrou para você fazer isso. Princípios bíblicos, isso é fundamental, tem que estar alicerçado na palavra, de pegar e falar assim: olha, isso você vai fazer dessa forma porque está escrito, é a palavra de Deus. E o terceiro é conhecimento também de vida, é maturidade na vida também. Porque o discipulado também envolve um pouco de noção da vida, não é só o mundo espiritual. Às vezes a gente fala assim: eu vou discipular uma pessoa e é só espiritual. Não, às vezes você sentar com a pessoa e falar: olha, como que tá tal área da sua vida, financeira, isso, aquilo. Então é necessário também um pouquinho de noção um pouco. Não é que você vai ser perfeito, você vai, né? Você sempre vai ter coisas a melhorar e isso você precisa ter dentro de si, mas você precisa ter o mínimo desse tripé: comunhão com Deus, experiência com Deus, princípios bíblicos estabelecidos dentro de si e noção da vida também. Noção da vida, noção do mundo, do trabalho, de faculdade, do que está sendo feito no mundo agora em relação à política, em relação à ideologia. Tem que ter noção de tudo, porque Jesus era isso. Jesus ele era um cara que tinha comunhão com Deus, é um cara que subia para o monte e falava: Deus disse, é um cara que curava, um cara que tinha dom, era um cara que tinha a Bíblia dentro de si, que deixava os mestres da lei sem saber o que falar. E era um cara que tinha noção da vida, então você vê que ele falava de assuntos que nem sempre estavam envolvendo a Torá, envolvendo o Velho Testamento, mas ele pegava assuntos da vida daquele povo. Então isso é importante, pegava assuntos do povo, assunto do Império Romano, ele pegava o que estava acontecendo no contexto também, isso é muito importante. Porque às vezes a gente fala assim: vou discipular uma pessoa. Não, vou falar só de Bíblia, de Deus. Não, às vezes você tem que olhar um pouco para o que está acontecendo no mundo, em termos de ideologia, e saber como se posicionar de forma bíblica, de forma equilibrada. Olha, o mundo está falando isso, ideologia de gênero, o que a política está falando, como que a gente tem que se posicionar. Então isso é muito importante, cara, é muito importante. Também é o processo de tomar crianças espirituais, que eu acabei de falar, o processo de educar as pessoas e o processo de levar crianças à maturidade espiritual. Isso é o mais importante. O processo também de
levar as pessoas a servir a igreja, servir as pessoas, isso é importante. E você transmitir isso, falar, ó, sirva a sua igreja, sirva o seu líder, seja obediente, isso é muito importante. E é isso. Tem uma questão aqui que eu achei bem legal, que é assim, se você tivesse 3 anos de vida, o que faria? Jesus Cristo sabia que tinha 3 anos de ministério. Normalmente esse tempo é calculado com base nas 3 Páscoas mencionadas no Evangelho de João durante o ministério de Jesus. Então o que o Senhor Jesus fez? David, tem um nome aqui que eu não consigo ler, responde, ele tinha um ministério público e um particular. No público ele ensinava as multidões, no particular ele fazia discípulos. Essa evidente divisão na filosofia do ministério de Jesus comprova a importância que ele deu ao fazer discípulos. Em Mateus 28, 18 ao 20, 4 grandes verbos se destacam entre outros: ir, fazer, batizar e ensinar. Deles, somente um está no modo imperativo: fazei. Por isso, é que esse cara, que tem esse nome que eu não consigo falar, afirma que fazer discípulos é o coração da grande comissão. Alguém afirmou, se você quer somar, invista em pessoas, mas se você quer multiplicar, invista em líderes. Então é isso, fazer discípulos é o coração do evangelho, né? O coração. Jesus, ele não veio com método, não veio com nada, ele veio e trouxe pessoas para junto de si e fez discípulos, né? Você vê que aqui fala que tinha uma multidão que ele ensinava, mas tinha gente que estava perto dele, junto dele, e ele fazendo discípulo. Uma coisa que é importante aqui, que fala na revista, e eu acho isso muito legal de abordar, que é o discipulado do recém-nascido. A pessoa nasceu na fé, então vamos partir a pessoa ela pode ter 30 anos de idade, o que a gente considera de uma pessoa madura, adulta, que já passou pelos mínimos processos da vida de ser uma pessoa madura, ok? Só que no mundo espiritual, quando você se converte, você nasce de novo. Jesus ele traça esse princípio a partir de Nicodemos. Ele fala assim, você é velho, mas você precisa nascer de novo. E nascer de novo é você se tornar uma criança. E criança tem cuidados especiais, criança tem necessidades especiais. Então, jovem que está assistindo essa aula, não pense que vou discipular um novo convertido, o cara tem 40 anos. Ele é um menino na fé, cara. Não pensa que, porque o cara em vida, ele pode ter mais maturidade que você. Mas no reino, ele é uma criança. Quando a gente vai ver Paulo falando com Timóteo, ele falando assim, você tem mais maturidade no reino espiritual do que os velhos da sua igreja. Então, exorte eles como pais, mas você precisa exortar, porque existe uma maturidade maior na sua vida. Então é muito importante isso, os primeiros cuidados. Você saber discipular a pessoa, você saber como conduzir a pessoa, a responsabilidades espirituais, saber colocar a pessoa no lugar dela. Eu já tive um dos meus primeiros discípulos, filhos espirituais, ele era uma pessoa muito apaixonada pelo Senhor, muito que queimava pelo Senhor, e eu fiquei empolgado com aquilo. Eu coloquei ele para fazer algumas coisas, né, e trazer umas reflexões, e eu percebi que ele começou a ter um posicionamento um pouquinho mais orgulhoso, querer cobrar das pessoas, e era uma criança na fé. E aí o Senhor falou assim, você errou, ele é um menino na fé, você precisa colocar ele no lugar dele. Ele tem um chamado, ele vai chegar a um lugar, mas ele não chegou ainda a esse lugar. Ele é um menino na fé. E quando você pega uma criança e você coloca num rio fundo, ela morre. Então a gente precisa saber os níveis que a pessoa aguenta. Não é só, estou discipulando, essa pessoa ama o Senhor, essa pessoa ama oração, ama jejum, então tem que colocar ela para fazer tudo. Não, cara, você vai matar a pessoa. Teve pessoas que Jesus caminhou a vida inteira e Jesus só falou assim, você só vai fazer quando eu sair daqui, porque você não tem maturidade, você não aguenta. Então é muito importante buscar em Deus esse discernimento para falar assim, essa pessoa tem uma maturidade.
Não, e não é... Isso vem do espírito. Não pensa que isso, eu vi a pessoa, uma atitude da pessoa, eu vou pré-julgar ela com base nisso. Não, é espiritual. Deus, ele revela no coração de quem é pai espiritual o nível de imaturidade que aquela pessoa aguenta. Então você pode olhar para a pessoa e ela não dá uma resposta a você, mas você saber que ela tem uma maturidade em Deus que aguenta uma responsabilidade. E você pode olhar para uma pessoa que é extremamente apaixonada, que levanta a mão, que chora, que adora, que pula, que é pau para toda obra, e falar: você não aguenta fazer nada, cara, porque você é uma criança. Então a gente precisa desse discernimento como discipulador, cara. É muito importante isso. O erro de muitos líderes é exatamente esse: pegar uma pessoa que ama Deus, que é obediente, é submissa, que chora e fala assim: eu vou te colocar para pregar, vou te colocar para fazer isso. E a pessoa não tem estrutura nenhuma, cara. Então é muito importante. Então, vamos para a conclusão, finalizar essa aula. Conclusão. O discipulado é uma relação comprometida e pessoal em que um discípulo mais maduro ajuda outros discípulos de Jesus Cristo a se aproximarem mais dele, assim se reproduzirem. Se você entendeu cada palavra dessa definição, seja um discipulador. Então, nós temos só mais uma aula para finalizar essa revista depois dessa, mas eu creio que essa aula é o que define tudo. E, jovem, seja um discipulador. Pega, se você está acompanhando desde o início, né? Se você não acompanhou desde antes da pandemia que a gente começou essas aulas, pega tudo que a gente está abordando, ora a Deus, busca a Deus, queira ser um pai espiritual, queira ser uma pessoa que gera filhos, discípulos, e busca em Deus esse discernimento para ser um pai e saber a maturidade da pessoa, amém? Que Deus abençoe todos vocês e esse conhecimento venha gerar frutos na sua vida.